Damos as boas-vindas a todos vocês. Nessa sessão, que corresponde à parte do sábado à tarde no seu programa, vamos aprender o que cada um pode fazer para estar em paz com outros. Vamos começar assistindo a um vídeo musical que vai nos mostrar como dar as boas-vindas àqueles que querem fazer parte da nossa Irmandade Mundial e Pacífica. Welcome to all who gather here this day to hear God's word and to learn His way. Life-giving truth He offers to us all. With thankfulness of heart, we respond to His call. Thanks to our God for brothers such as these who welcome us and who seek to please. May we keep holding men of that sort dear, and now we welcome others who meet with us here. God's invitation reaches all mankind, that all sincere ones the truth may find. God by His Son has drawn us to His side, so welcome one another with hearts opened wide. God's invitation reaches all mankind, that all sincere ones the truth may find. God by His Son has drawn us to His side, so welcome one another with hearts opened wide. Jesus commanded, let the truth be heard. So hat es Jesus uns gesagt, à tous il apportait l'espoir. Anga konda ko sa zamongu, Tawad mata, ikwas lete, behulum poda. Pragniemy iść by wszędzie tam, Azuano negwaso A bebe, hone fehedo kodena. Kita shari, orang yang cinta damai, bukahedan, berai kunei nabia pula, não desistir de procurar. ustrajmo wierno sobie prawy czas. om wordt melanda in the sky. Ja tu i uaput, 마음이 지킨 많은 사람들 tu faixa awarushé
far, låt din vilja ske. O Jehova, vi dig prisar, inför din tron vi står. Åt dig vi överlämnat oss, din viljas väg vi går. Din son, den enfödde käre, vår synd betalat för. Så om vi nu lever eller dör, till dig Jehova vi hör. Vamos cantar juntos o cântico número 29, Que nossa vida dê honra ao teu nome. Cântico número 29. Às vezes, nossas imperfeições podem tirar a nossa paz e a de outros. Nos próximos discursos, vamos ver o que nós precisamos evitar para conseguir viver em paz com outras pessoas. Vamos dar nossa atenção ao irmão Harold Corcoran, ajudante da comissão editora, que vai falar sobre o tema Abandone características que destroem a paz, orgulho de si mesmo. No que você pensa quando ouve a expressão abandonar? Você talvez lembre de expressões parecidas como deixar de lado, jogar fora, descartar, se livrar.
O que abandonamos quando nos tornamos cristãos? A Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22, nos dá a resposta. Efésios 4, 22. Vocês foram ensinados que devem abandonar a velha personalidade que está em harmonia com o proceder anterior de vocês e que está sendo corrompida segundo os desejos enganosos dela. Tivemos que abandonar a velha personalidade. Mas não basta apenas abandoná-la. Temos que mantê-la longe de nós. É por isso que no versículo seguinte, o 23, Paulo nos dá o seguinte incentivo: continuem a renovar a sua maneira de pensar. E é importante continuarmos fazendo isso, porque a velha personalidade tem características que podem destruir a nossa paz. Essa série de discursos vai falar de 5 inimigos da paz que precisamos abandonar, manter bem longe. Cada discurso vai falar dos seguintes pontos. Número 1. Ele vai definir a característica. Número 2. Como essa característica destrói a paz. E número 3. Como nós podemos abandoná-la. Qual é a primeira característica que vamos falar? Vai ser o orgulho de si mesmo. O que é o orgulho de si mesmo? Basicamente, envolve ficar se gabando. E isso é algo que a Bíblia condena. De acordo com o texto de Provérbios 27:2, devemos deixar que outros, e não a nossa própria boca, façam elogios, sem dúvida um bom conselho. A pessoa que se gaba mostra que é orgulhosa. Ela se sente num nível superior em relação aos outros. Alguns chegam ao ponto de ficar se gabando de tudo o que fazem, até mesmo na pregação. Foi o que aconteceu no primeiro século. Paulo precisou escrever aos Coríntios para mostrar o que é que estava causando aquelas discussões, a falta de paz. Infelizmente, alguns estavam cheios de orgulho de si mesmos e de outros homens, como Paulo, Apolo e Cefas. Eles davam atenção demais a si mesmos e a outros. Será que nós hoje corremos esse perigo? Imagine um grupo de irmãos conversando e um dos irmãos do grupo diz: com a ajuda de Jeová, depois de pedir muito em oração, finalmente consegui um estudo. Então, um outro irmão do grupo, com todo orgulho, disse: eu tenho 4 estudos, 2 estão assistindo às reuniões e um já vai se batizar. Não concorda que isso poderia destruir a paz? Mas de que formas o orgulho de si mesmo é um destruidor da paz? Não é errado nos sentirmos bem pelo nosso trabalho ou agradecer a Jeová pelos bons resultados que temos. Mas a pessoa que fica se gabando das coisas que faz gera competição, inveja e rivalidade. Nós temos que lembrar que o orgulho errado não se origina de Jeová, o Deus de paz. De onde ele vem? 1 João 2,16 diz: a ostentação de posses não se origina do Pai, mas se origina do mundo. E você não concorda que o mundo está cheio de pessoas que gostam de se gabar? Isso fica ainda mais claro nas redes sociais. Algumas pessoas gostam de ficar postando coisas nas redes sociais só para parecerem importantes. Elas ficam ostentando as coisas que fizeram, seus bens, ou até mesmo aquelas férias caras que passaram em algum lugar. Em outras palavras, tudo se resume em olhem para mim. Não podemos permitir que um espírito orgulhoso deste mundo nos contamine, porque ele destrói a paz. A Bíblia nos dá um exemplo de como o orgulho de si mesmo pode destruir a paz. Vamos falar um pouco sobre o personagem Amã. Ele era orgulhoso e arrogante, gostava muito de se gabar. Esther capítulo 5 nos mostra que ele estava se gabando para a família e para os amigos sobre sua riqueza, seus muitos filhos, sobre como tinha sido promovido pelo rei e que mandava nos outros servos e que tinha sido convidado para um banquete especial com o rei e a rainha. Mas Amã era arrogante e mau
e ele planejou matar um servo fiel de Jeová, Mordecai. Mas quando seu plano e suas atitudes foram expostas, o que aconteceu? No mesmo madeiro que Amã tinha construído para pendurar Mordecai, Amã foi pendurado. E esse exemplo nos lembra de que em Isaías 29:20, a Bíblia diz: o arrogante chegará ao seu fim. Já que o orgulho de si mesmo pode ter um péssimo efeito em nós e em outros, não queremos nem mesmo dar a impressão de orgulho. No vídeo que vamos assistir agora, note como as ações de uma irmã foram mal interpretadas como orgulho. Abandonem todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, junto com toda a maldade. Será que alguém aqui começou o dia pensando: acho que hoje eu vou sentir raiva? Ou vou sentir ódio do meu irmão? Claro que não. Mas isso pode acontecer, não é verdade? Mas é o amor verdadeiro que nos ajuda a manter a paz. E esse amor só vai crescer se tirarmos tempo para conhecer os irmãos. Temos que lembrar de suas alegrias e também de suas tristezas, de seu zelo na obra do reino, de como eles aprenderam a amar a Jeová e de todas as dificuldades que eles enfrentam. Tá bom, já tô chegando. Te amo, tchau. Ô, Hailey, Desculpa, tem que ir. Te ligo depois, tá? Tá bom, beijo. Até mais. Pode ser à tarde? Cheguei, vó. Oi, minha querida. Me desculpa, fiz uma bagunça aqui. Oh, imagina, vó. Tá tudo bem. Deixa comigo. Obrigada. Senhora, tá bem? Sou uma desastrada mesmo, né? Oh, tadinha. Deixa eu pegar aqui. Obrigada. Opa, acho que hoje é domingo, né? Ah, Essa daqui. Hoje foi um longo dia, né? é verdade. Obrigada. Durma bem. Oi, pessoal, aqui é a Hailey, da Relíssima Design, com mais dicas de beleza que você precisa saber. Se você é novo no meu canal, seja bem-vindo. E obrigada a todos que já se inscreveram. Então vamos lá. Olha que lindo esse conjunto de brinco e colar. Como vocês podem ver, eu usei essa cor mais suave, neutra, que combina com tudo. Isso é Você ótimo. viu o post E daí, dela? quando você for escolher o Canal da Hailey? O que tem? E é por isso que esse conjunto é tão especial, porque faz você ficar elegante, sem esforço nenhum. Então, se você ainda não se inscreveu, clique no botão abaixo, porque vocês sabem. Quem tem a beleza, tem o poder. Será que a irmã do vídeo estava mostrando o tipo errado de orgulho? Não. Ela era uma serva humilde de Jeová, que com muita bondade e paciência cuidava de sua avó. Mas você notou o que ela disse quando estava apresentando suas joias em seu canal na internet? Ela disse: quem tem a beleza, tem o poder. Isso deixou outra irmã chateada. Ela achou que aquelas palavras e aquele comportamento soavam como orgulho. É por isso que nós temos que pensar na impressão que nossas ações podem passar para outros.
Agora nós vamos responder à pergunta: como abandonar o orgulho de si mesmo? Um ponto-chave que devemos sempre lembrar, e que nos ajuda a fazer isso, está no texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios 4, 7. Pois quem torna você diferente dos outros? Realmente, o que você tem que não tenha recebido? Se você de fato recebeu tudo o que tem, por que se gaba como se não tivesse recebido? Qual é o ponto desse texto? Não queremos ficar nos gabando, mas queremos dar todo o crédito a Jeová pelas coisas que fazemos. Algumas pessoas sentem orgulho por sua aparência, sua popularidade, sua riqueza, seu cargo, sua força física, sua habilidade musical. Mas lembre-se, o rei Davi do Israel antigo tinha todas essas coisas, mas durante toda a sua vida, ele nunca se tornou orgulhoso. Ele continuou humilde. Por quê? No Salmo 113, 5 ao 8, Davi deu a Jeová todo o crédito. Ele disse que no caso dele, Jeová tinha se abaixado e pegado ele, um pobre, e o erguido para fazê-lo sentar-se com os nobres. E em toda a oportunidade que tinha, Davi sempre dizia: louvem a Jeová, se orgulhem do santo nome dele. Nós também devemos sempre nos orgulhar em Jeová. Esse é o incentivo que recebemos em 1 Coríntios 1,31. Quem se orgulhar, orgulhe-se em Jeová. O que isso significa? Que nós nos orgulhamos do privilégio de conhecer ao Deus verdadeiro e também por Ele nos usar para realizar a vontade dEle. Uma outra maneira de abandonar o orgulho de si mesmo é não ficar falando de si próprio, mas falar das excelentes qualidades que cada um de nossos irmãos tem. Pessoas modestas não ficam se gabando, mas preferem prestar atenção em seus irmãos e em como Jeová os usa e os abençoa no serviço a Ele. Fazendo isso, criamos um ambiente de paz e de felicidade. Faça seu melhor para abandonar e manter longe de você o hábito de se gabar, de se orgulhar. Como? Por sempre louvar e agradecer a Jeová pelas coisas que fazemos, e por sempre elogiar as boas qualidades de nossos irmãos e tudo o que fazem no serviço de Jeová. Se fizermos isso, vamos ajudar a manter a paz tão preciosa que temos com Jeová e com nossos irmãos. O irmão Seth Hyatt, ajudante da comissão de serviço, vai fazer a próxima parte dessa série. Abandone características que destroem a paz e inveja. O que é inveja? Você sabe? É importante que a gente saiba identificar os sintomas da inveja. Por quê? Porque a inveja é uma forma de ódio. É uma inimiga da paz. E se não tomarmos cuidado, ela pode causar a nossa morte espiritual. A Bíblia descreve a inveja como tendo dois sintomas. O primeiro talvez seja o mais conhecido. Uma pessoa que é invejosa quer o que outra pessoa tem. Só que é o segundo sintoma que faz da inveja algo mais perigoso. A pessoa invejosa não apenas quer o que outra pessoa tem, mas ela quer que a outra pessoa não tenha aquilo. Veja um exemplo. No primeiro século, os líderes religiosos tinham inveja de Jesus, porque as pessoas se sentiam à vontade com Jesus e gostavam dele. Jesus tratava as pessoas, incluindo os pobres, com amor e respeito. Por causa disso, as pessoas gostavam dele. Os líderes tinham inveja dele. Mas em vez de mudarem o seu modo de tratar as outras pessoas, eles atacavam Jesus verbalmente, porque eles queriam destruir a boa reputação dele. Eles espalharam calúnia maldosa. Eles não apenas queriam o que Jesus tinha, eles não queriam que Jesus tivesse.
Não é à toa que a inveja aparece na lista de obras da carne de Gálatas, capítulo 5, versículo 21. É uma característica perigosa que todos devemos evitar. Mas como é que a inveja pode destruir a paz? A inveja pode enfraquecer, prejudicar ou até acabar com relacionamentos na família e na congregação. Lembre-se do exemplo da Bíblia de Jacó e seus 12 filhos. Jacó tinha um carinho especial por um de seus filhos, José. Por causa disso, os outros filhos ficaram com inveja. Como a inveja deles se manifestou? Qual foi o resultado? Eles trataram José de modo cruel e o venderam como escravo. E como se isso não bastasse, eles pioraram as coisas e mentiram para Jacó. Disseram que José tinha morrido. E de acordo com o relato da Bíblia, Jacó se recusava a ser consolado. Ele guardou luto por José por anos. Que consequências terríveis da inveja! Fica claro que a inveja não deixa espaço para o amor, para a compaixão e para a bondade. Essas qualidades são deixadas de lado. E elas são substituídas por características tais como ódio, brigas e acessos de ira. Será que a inveja pode destruir a paz da congregação? Pense nos exemplos de Corá, Datã e Abirão. Eles invejavam o papel de Moisés e de Arão na congregação de Israel. E como a inveja deles ficou evidente? Eles começaram a falar mal dos representantes de Jeová. Até mesmo acusando Moisés de bancar o príncipe e se colocar acima dos outros. Eles esqueceram de que tinha sido Jeová que colocou Moisés e Arão nas suas posições de responsabilidade. Como Jeová reagiu a isso? O que ele fez com aqueles homens? Jeová destruiu aqueles 3 homens e todos os que os apoiaram, e por um tempo a congregação tinha ficado sem a paz. Esses relatos nos ajudam a entender melhor o que Jeová acha da inveja. A essa altura, você talvez pense, seria impossível querer tanto uma coisa a ponto de prejudicar outra pessoa só para consegui-la. Mas somos imperfeitos. Nosso coração é traiçoeiro. E a inveja é muito sutil. No vídeo que vamos ver agora, note como a inveja pode ser uma grande ameaça à paz. De novo? Que foi? Ah, Hayley, ela é tão boazinha. E até perguntar pra ela sobre aquele colar. Até você? Isso não é se mostrar? Não. Todo mundo acha que ela é perfeitinha. E parece que ela também acha. Será que o problema é a Hayley? Claro que o problema é a Hayley. Seu café vai esfriar. E você tá mudando de assunto. Emily, é que você já falou disso antes. Por quê? Vocês são amigas, servem como pioneiras juntas. É, por isso que eu fiquei preocupada. Isso é bom. Mas será que não tem uma pontinha de inveja aí, Emily? O que você percebeu? Notou que característica a Emily começou a mostrar? Inveja. Notou como ela questionou as motivações da Hayley?
E não só isso. Ela disse coisas que poderiam prejudicar a reputação dela. O mesmo pode acontecer com a gente. O que podemos fazer para vencer a batalha contra a inveja? Precisamos desenvolver duas belas qualidades: humildade e contentamento. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre humildade. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 e vamos começar lendo o versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. Não façam nada por rivalidade, nem por presunção. O que é presunção? É quando a pessoa se acha mais importante do que realmente é. Você acha que os líderes religiosos dos dias de Jesus, os irmãos de José, Corá, Datã e Abirão, tinham esse problema? Será que eles se achavam importantes demais? Sem dúvida. Mas esse é um problema que pode atingir qualquer um de nós. E qual é a solução? Paulo continua: mas com humildade, ou humildade mental, considerem os outros superiores a vocês. Ou seja, considere os outros mais importantes do que você. Esse modo de pensar permite que a pessoa faça o que diz o versículo 4, buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Alguém que é humilde tenta ajudar os outros. Ele não acha que merece ter mais do que os outros. Contentamento. A pessoa contente está satisfeita com o que tem. Ela não fica comparando seus privilégios ou seus bens materiais com os privilégios ou os bens materiais do outro. Ela está contente. Humildade e contentamento. Com a ajuda de Jeová, nós podemos desenvolver essas belas qualidades. Qualidades que não deixam nenhum espaço para inveja. Fazendo isso, nós conseguimos paz. Paz interior, paz em nossa família e paz na congregação. E podemos ter certeza de que Jeová dá muito valor a isso. O irmão Gaius Glockentin, ajudante da comissão editora, vai fazer para nós o próximo discurso dessa série. Abandone características que destroem a paz. Desonestidade. O que te vem à mente com a palavra desonestidade? Talvez você lembre de Satanás, o pai da mentira. Ou você talvez lembre de Ananias e Safira, que acabaram morrendo por terem mentido. Não queremos ser como essas pessoas. Nós não falamos mentiras. Mas é só isso? Será que a honestidade é só não mentir? Jeová é um Deus santo e espera que sejamos santos como Ele. É por isso que Ele deu aquela ordem aos israelitas: não enganem outros, que encontramos em Levítico capítulo 19, versículo 11. Notou como isso amplia o sentido de honestidade? A desonestidade inclui, preste bem atenção nessa definição, induzir de propósito alguém a tirar uma conclusão errada. Por exemplo, distorcer a verdade, ou então contar só parte da verdade, pode colocar a nossa paz em perigo. Por que isso acontece? Como é que a desonestidade pode destruir a paz? Na verdade, o relacionamento pacífico tem a confiança como base. Confiar em alguém faz você se sentir seguro, protegido, deixa você à vontade. Se não tem confiança, não tem paz. Mas como desenvolver confiança? A confiança surge quando passamos tempo juntos e falamos a verdade uns com os outros. Nós confiamos nas pessoas que são bondosas e que, como diz um texto bíblico, se afastam da mentira. Quando uma pessoa é desonesta ou mente para nós nem que seja uma única vez,
nós começamos a duvidar de cada coisa que ela diz. Um único ato de desonestidade pode estragar tudo. Pode destruir a reputação dela. Tudo isso já é ruim. Mas a desonestidade pode causar estragos ainda maiores. Assim como um vírus de uma doença, a desonestidade é muito contagiosa. Desonestidade gera mais desonestidade. Se alguém tem muito contato com quem é mentiroso ou desonesto, ele também pode ser infectado. E o pior é que a desonestidade não estraga apenas uma amizade. Ela muitas vezes estraga várias e pode colocar a paz de um grupo inteiro em perigo. Vamos ver um exemplo. Lembra de como ficou a situação entre Labão e Jacó? Isso está lá em Gênesis. Por causa do acordo que tinha feito com Labão, Jacó trabalhou duro por 7 anos só para conseguir se casar com Raquel. Raquel era a filha mais nova de Labão. Mas Jacó amava tanto que aqueles longos anos pareceram apenas alguns dias para ele. No entanto, Jacó não recebeu Raquel como esposa, e sim Léia, a filha mais velha. Ou seja, Léia também fez parte de toda essa mentira. E o que aconteceu quando Jacó descobriu que tinha sido enganado por Labão? Quebrou a confiança. A relação entre eles nunca mais foi a mesma. A desonestidade de Labão destruiu totalmente a paz que havia entre eles. E os outros 7 anos de trabalho por Raquel foram tensos. Só que Labão continuou se envolvendo cada vez mais com a desonestidade. Ele mudou injustamente o salário de Jacó 10 vezes. Labão enganou Jacó. E por causa da desonestidade de Labão, a paz da família inteira foi afetada. Agora, vamos ver o que acontece na próxima parte da encenação. Nós deixamos Emily e Célia tomando um cafezinho juntas. Preste bastante atenção nesse trecho e note como Emily acaba distorcendo a verdade. Servem como pioneiras juntas. É, por isso que eu fiquei preocupada. Isso é bom. Mas será que não tem uma pontinha de inveja aí, Emily? Eu achei que você fosse entender. Eu acho que eu consigo te entender, Emily. E o canal dela? Eu não vi todos os posts dela, mas não tem nada imoral, tem? Não. Que bom. Ela não faria isso. Mas se a questão é que ela precisa ser mais cuidadosa nos posts, isso é outro assunto. Conversa com ela. Talvez. Emily, você também é uma irmã bonita e espiritual. Sabe uma coisa? Por anos, eu tive costume de me comparar com outros. E a minha própria insegurança fez mal para mim e para os meus amigos também. Será que foi ruim eu ter falado com a Célia? Não, foi bom você ter falado com ela. Ela é sua amiga. O que ela falou? Ela entendeu meu ponto de vista. Que bom. E sobre os posts da Hailey? Bom, ela não viu tudo que ela postou. Mas ela disse que a Hailey tinha que ser mais cuidadosa nos posts dela. E ela te sugeriu o quê? Que eu preciso falar pra Hailey parar, mas não tô com cabeça pra isso. Olha, se a Célia concorda que a Hailey tá fazendo algo que não deveria, você tem que falar com ela.
Você vai achar a hora certa. Obrigada por me entender. Tô com fome. Você faz a oração? Faço. Senhor Jeová, muito obrigado pela sua generosidade, sua bondade e por nos dar esse... Você notou como Emily só ouviu as partes que ela queria ouvir? Quando conversou com seu marido, Jake, ela não contou todos os detalhes. Ela não contou que Célia não tinha nenhuma opinião sobre os posts de Hayley nas redes sociais. Aliás, diferente do que Emily disse para o marido, a Célia nunca incentivou que ela falasse para Hayley parar. Nossos irmãos merecem a verdade. Mas, infelizmente, a Emily falhou nisso. Ela foi desonesta e isso pode causar muitos estragos, como veremos mais à frente. Jeová pede para a gente abandonar a desonestidade porque ela é uma destruidora da paz. Ele quer que a gente sempre fale a verdade, mesmo em assuntos pequenos. Sendo assim, como podemos abandonar a desonestidade? Vamos ler juntos Efésios capítulo 4. Aqui, o apóstolo Paulo nos lembra do motivo para sermos sempre honestos. O texto é Efésios capítulo 4 e vamos ler o versículo 25. Portanto, visto que vocês abandonaram a mentira, falem a verdade cada um com seu próximo, pois somos membros que pertencem uns aos outros. Notou aqui por que é importante abandonar a mentira e falar a verdade uns com os outros? Porque, como Paulo disse, nós somos membros que pertencem uns aos outros. Ou seja, Paulo está destacando aqui que a desonestidade pode afetar outros, afetar nossos irmãos e nossa amizade com eles. Muito bem, sabendo disso, como podemos então abandonar a desonestidade? Resposta: devemos pensar bem nas consequências da desonestidade e da honestidade. Isso vai nos motivar a fazer aquilo que é certo. E quais seriam as consequências da desonestidade? Como podemos ver no que houve entre Labão e Jacó, ela destrói a paz que temos com outros. E pior, como Jeová odeia a desonestidade, ela pode destruir a paz que temos com ele. Por outro lado, que resultados vamos ter com a honestidade? É verdade que a desonestidade às vezes parece o caminho mais fácil, mas a longo prazo, é a honestidade que vai nos fazer ter bons amigos. Eles também querem viver em paz, e eles também querem ter como amigos pessoas em quem eles possam confiar. Dessa forma, somos como membros que pertencem uns aos outros. E o mais importante, nós vamos ter uma boa consciência e paz com Deus. Esteja decidido a abandonar a desonestidade que destrói a paz e se apega à verdade, mesmo em coisas pequenas. Jeová sabe, irmãos, que para nós, humanos imperfeitos, não é fácil ser sempre honestos. Mas Ele também promete nos ajudar. Ele promete abençoar cada esforço nosso de manter a paz e também cada esforço de nunca destruí-la. O irmão Patrick Lafranca, ajudante da comissão do pessoal, vai fazer o discurso Abandone características que destroem a paz. Conversa maldosa. Você fofoca? Não? Bem, sempre que falamos algo sobre alguém, isso é uma forma de fofoca. O interesse que temos em outros pode nos levar a dizer: eu estou muito preocupado com a saúde do irmão João. Ou então, ficou sabendo da experiência que a irmã Maria teve no campo? Isso seria conversa maldosa? Geralmente não. Mas precisamos ter cuidado. Em 1 Timóteo 5,13, o apóstolo Paulo falou a respeito de certas irmãs que eram tagarelas e intrometidas nos assuntos dos outros. Nós não precisamos saber nem contar tudo o que sabemos
sobre o que está acontecendo na vida de outros. E se, por exemplo, o irmão João não quiser que outros saibam os detalhes sobre o seu problema de saúde? Nós temos que respeitar a privacidade dele. E se quando você estiver contando a experiência da irmã Maria, alguém diz: "Ah, a Maria sempre fica se gabando sobre os resultados que ela tem no campo. Quando a nossa conversa sobre outros fica negativa, ela pode se transformar em calúnia. Caluniar é falar de propósito informações falsas para prejudicar a reputação de alguém. Vamos ver agora como a conversa maldosa pode destruir a paz. Se você espalhou uma mentira maldosa sobre qualquer irmão e ele fica sabendo, quando você se encontrar com ele, com que cara você acha que ele vai estar? Veja só o que diz Provérbios 25:23. O vento norte traz chuva, e a língua tagarela rostos irados. O vento norte da Palestina trazia nuvens escuras e chuva. Do mesmo modo, quando a pessoa sentir o vento causado pelas palavras que você falou e ela te encontrar de novo, ela vai estar com o rosto sombrio, irado. É como se acontecesse uma tempestade na relação entre vocês. Bom, quando isso acontece, você talvez se sinta muito mal e até peça desculpas. Mas o estrago que você já fez na reputação do irmão é tão grande que talvez nem dê para consertar. Olha só o que um antigo conto judaico diz. Certo homem percorreu a cidade toda caluniando o sábio que morava lá. Mas o tagarela se deu conta do dano que tinha causado e se dirigiu ao sábio para pedir perdão. Ele disse que faria qualquer coisa para reparar o erro. Então o sábio só fez um pedido. Ele pediu que o caluniador pegasse um travesseiro de penas, abrisse o travesseiro e espalhasse todas as penas ao vento. Embora tivesse ficado intrigado com o pedido, o tagarela obedeceu. Depois ele voltou até o sábio. Ele perguntou: "Já estou perdoado?" "Primeiro, vá e ajunte todas as penas", foi a resposta do sábio. "Mas como? O vento já espalhou todas as penas?" O sábio então respondeu: "Reparar todos os danos que você me causou com as suas palavras é tão difícil quanto recolher as penas." Isso mostra que, uma vez falada, uma palavra maldosa não tem como voltar. Nós também não queremos espalhar penas ao vento. Ficar espalhando fofocas pode atrapalhar muito a paz entre os irmãos na congregação. Nós encontramos um exemplo disso em Atos 21, versículos 20 e 21. Os anciãos da congregação em Jerusalém explicaram para Paulo que alguns judeus tinham espalhado um rumor entre os cristãos judeus de que Paulo estava pregando apostasia e falando contra a lei de Moisés. Mas estava claro, aquilo era uma distorção dos fatos. Paulo nunca tinha falado nada mal sobre a lei mosaica. Ele até ia às sinagogas e ensinava com base nas escrituras hebraicas. Esses falsos rumores podem ter feito com que alguns dos novos discípulos achassem que Paulo não tinha nenhum respeito pelas leis de Deus, e isso poderia ter feito um grande estrago na paz da congregação. No vídeo que iremos ver agora, note só o efeito que a conversa maldosa pode ter na paz de uma congregação. Dá pra acreditar? Ainda mais que ela é pioneira. Ela tinha que dar o exemplo. E a Emily parou de seguir a Hailey? Não, ainda não. Mas eu acho que ela vai. Alan, o que você acha? Sobre o quê? Os posts da Hailey no Quick Post. Tem algum problema? Pelo que a Emily me contou, é tudo tipo: olha só pra mim, minhas roupas, meu cabelo, minha maquiagem. E a Célia também acha isso. Bem, é muito fácil tirar as coisas do contexto nas redes sociais. Sendo sincero, eu já fiz isso. Depois eu percebi que eu estava errado. É, pode acontecer mesmo. Jake, eu não queria atrapalhar vocês, mas você poderia me dar uma ajudinha com essas caixas? Pode ser.
Obrigado, Jake. De nada. Ô, Jake, lá no salão, eu sei que você só falou aquilo por preocupação. Mas pense nesse texto. Esse princípio é um dos meus preferidos. É o texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 17. O primeiro a apresentar sua causa parece estar certo, até que vem a outra parte e o interroga. Mas o que isso tem a ver? Esse texto está nos dizendo que, às vezes, a gente escuta um lado da história. E até que a gente escute os dois lados, é melhor não tirar nenhuma conclusão. E mesmo assim, se for alguma coisa negativa, não queremos espalhar. A gente não gostaria que outros falassem sobre nós, não é? Não tinha pensado nisso. Obrigado. Acho que eu vou lá pedir desculpa pra eles. E vou dizer pra Emily falar pessoalmente com a Hayley. Ótima ideia. Conseguiu perceber o que Jake disse depois que o ancião bondosamente mostrou o texto de Provérbios 18, 17? Jake disse, eu não tinha pensado nisso. Ou seja, Jake não tinha parado para pensar antes de dizer aquelas coisas negativas sobre a Hayley. Então, como abandonar a conversa maldosa antes de ela começar? Vamos ler juntos Provérbios 15, 28. O coração do justo medita antes de responder, mas a boca dos maus jorra coisas más. Então, antes que a gente diga algo mal sobre alguém, nós temos que meditar. Não estamos falando de um processo longo, demorado, mas é só parar e pensar um pouquinho. Que coisas Jake poderia ter pensado antes de repetir as coisas negativas que a sua esposa disse sobre os posts da Hayley? Ele poderia ter se perguntado, será que o que eu vou dizer é mesmo verdade? É bondoso e amoroso? O que os outros irmãos vão pensar da Hayley se eles ouvirem essas coisas negativas sobre ela? Outro princípio que pode nos ajudar a abandonar a conversa maldosa é a chamada regra de ouro. Ela aparece em Lucas 6,31. Jesus disse, assim como querem que os homens façam a vocês, façam do mesmo modo a eles. Isso quer dizer ter empatia. Saber se colocar no lugar do outro. É saber se perguntar, como eu me sentiria se alguém dissesse a mesma coisa sobre mim? Uma situação que talvez nos tente a participar de conversa maldosa é quando achamos que alguém fez algo de mal contra nós. E em vez de seguir o conselho de Mateus 5, 23 e 24, e do capítulo 18, versículo 15, sobre falar com uma pessoa em particular, a gente talvez comece a falar do assunto com quem não tem nada a ver. Já pensou se um dia você resolve finalmente conversar com a pessoa e descobre que ela não fez nada de errado? Você vai ter tornado a situação ainda pior. Mas não importa quem esteja certo ou errado, falar mal dos outros pelas costas nunca resolve nenhuma situação. A fofoca é formada por alguém que fala e alguém que escuta. Mas será que é errado só ouvir a fofoca sobre outros? Também é. Note só Provérbios 17:4. Lá diz, os maus prestam atenção em palavras que ferem, e os mentirosos escutam a língua maldosa. Pense nisso. Para Jeová, a pessoa que escuta a conversa maldosa sobre outros é tão culpada quanto a pessoa que fala. Quem escuta um fofoqueiro só o incentiva a continuar fazendo isso. O que devemos fazer então? Sem dar aquela impressão de que somos justos demais, podemos dizer apenas: podemos mudar de assunto? Ou então, eu não me sinto muito à vontade para falar sobre esse assunto. Afinal, ela nem está aqui para poder se defender.
E se a gente perceber que um irmão ou uma irmã gosta de fofocar, o melhor modo de não nos envolvermos com conversa maldosa é parando de ter uma amizade achegada com essa pessoa. Provérbios 20:19 é bem franco quando diz: não se junte com quem gosta de tagarelar. Por isso, queridos irmãos, abandonem toda conversa maldosa. Dessa forma, manteremos a congregação unida e em paz. O irmão Kenneth Cook, membro do corpo governante, vai fazer agora a última parte dessa série de discursos. Abandone características que destroem a paz. Ira. Satanás é o maior inimigo da paz. A Bíblia se refere a ele como alguém de grande ira. A ira dele é maldosa e descontrolada. Será que um servo de Deus, em sã consciência, iria imitar a ira maldosa de Satanás? É claro que não. É por isso que todos os cristãos estão determinados a abandonar completamente a raiva e a ira. Mas além da ira descontrolada, será que toda a ira é errada? A Bíblia não condena todos os tipos de ira. Ela mostra que a ira errada é aquela sem controle ou sem motivo. Em Efésios 4:26, a Bíblia diz: fiquem irados, mas acrescenta: não pequem. Às vezes, a ira é apenas um sentimento forte que surge em nós porque vemos algo errado e ficamos chateados ou incomodados com aquilo. Isso, em si, não é errado. O que torna a ira errada é quando ela enche o coração de alguém e ele simplesmente não consegue controlá-la. Quando isso acontece, a pessoa pode até acabar agindo de modo irracional. Aqueles que extravasam a ira não vão ganhar a salvação. Gálatas 5:20 alista acessos de ira entre as obras da carne que podem impedir uma pessoa de herdar o reino de Deus. Não há lugar para essas pessoas no novo mundo de Deus. Algo que nos ajuda a entender o motivo disso é lembrar como a ira pode destruir a paz para nós e para outros. A ira descontrolada prejudica tanto a pessoa irada como aquelas que estão à volta dela. Nós lemos em Provérbios 29:22 que a pessoa irada provoca brigas e acrescenta que ela comete muitas transgressões. E uma delas são as palavras ofensivas. Precisamos controlar como falamos com colegas de trabalho, com pessoas na pregação, com nossos irmãos e irmãs na congregação e também com a nossa família. Temos que controlar sentimentos ruins. Palavras ofensivas, zombaria, desprezo e ódio são errados. Dar vazão a esses sentimentos pode destruir a amizade preciosa que temos com outras pessoas e com o nosso Pai Jeová. Não seja como um vulcão que está sempre em erupção. Assim como um vulcão em erupção prejudica as pessoas que vivem em volta dele, aquela pessoa que extravasa, que está sempre irada, também prejudica os que estão à volta dela. E ela também prejudica a si mesma. Mas de que modo? Quando a gente coloca a nossa ira para fora, isso só gera mais agressão. Por isso, a ira descontrolada pode tirar a nossa própria paz. Ela pode até nos motivar a fazer algo ruim. Nossa saúde pode ser prejudicada. Estudos médicos mostram que a ira descontrolada pode causar pressão alta e problemas respiratórios. Pode afetar o fígado e o pâncreas e até mesmo causar em nós problemas digestivos. Quando uma pessoa fica com raiva, ela nem sempre consegue pensar com clareza. Depois de um acesso de raiva, a pessoa pode ficar deprimida. Não é à toa que lemos em Provérbios 14:30 que o coração calmo é vida para o nosso corpo. As terríveis consequências da ira descontrolada são ilustradas na palavra de Deus pelas coisas que Simeão e Levi, filhos de Jacó, fizeram em certa ocasião. Quando a irmã deles, Diná, foi violentada por um homem chamado Siquém, Gênesis capítulo 34, versículo 7 diz que eles ficaram ofendidos e furiosos. O motivo da ira era válido,
Mas essa ira foi longe demais. Estava fora de controle. Simeão e Levi se vingaram de Siquém. Eles mentiram e mataram cada um dos homens da cidade de Siquém. Daí, junto com os outros filhos de Jacó, eles saquearam e levaram cativas as mulheres e as crianças. É verdade que a situação trágica de Diná deve ter deixado Jacó muito triste. Mesmo assim, ele condenou a ira descontrolada de seus filhos. Simeão e Levi tentaram justificar suas ações, mas o assunto não acabou ali, porque Jeová não gostou nada do que eles fizeram. Por esse motivo, Jacó depois profetizou que os descendentes de Simeão e Levi seriam espalhados por todas as tribos de Israel. A ira descontrolada deles desagradou a Jeová e também ao pai deles, Jacó. Por isso, temos que prestar atenção a esses relatos bíblicos e abandonar a ira descontrolada junto com todos os danos que ela traz. No vídeo que vamos ver agora, note o que pode acontecer quando uma pessoa não controla a sua ira. Oi, vó. Não esqueça os ovos, querida. Não vou esquecer não, vó. Tem certeza? Pode deixar. Tá bom. Te amo. Tchau, tchau. Ai, não acredito. Ô, Hayley, tudo bem? Eu tava querendo falar com você. Você tem um minuto? Ai, Emily, pode ser depois? Tá tudo dando errado hoje. Sabe que eu sei que você tá sempre muito ocupada, mas eu preciso falar com você. Ah, tá bom. O que é? É que algo me chamou a atenção nos seus últimos posts no Quick Post. Que tem eles? Bom, você acha que uma pioneira deve postar coisas assim? Ah, como assim, Emily? Para alguns, isso parece se mostrar. Para alguns? Que alguns? É uma conta comercial, eu tenho que mostrar os produtos. Eu sei, mas pode parecer que você tá chamando muita atenção pra você. É você, né? Que tá achando isso. Não sou só eu. A Célia também acha. E você falou com a Célia? Eu não queria deixar você chateada. É que o Jake... Jake? Então todo mundo tá falando mal dos meus posts. Não todo mundo, Hayley. Não é isso que eu quis dizer. Você é muito... Pra quem mais você falou? Por que você fofoca sobre o que você não sabe? Você é... Hayley, meu Deus do céu. Por favor, para um pouco e me escuta. Você só tem inveja de mim. Você tá exagerando. Eu esperava mais de você. Hayley, o que aconteceu? Fofocas sobre os meus posts. Você tá tão infeliz que você chegou nesse nível? Mas, Hayley! Espera aí! Você se sentiu um pouco tenso? Se sim, é porque você sabe o que a ira descontrolada pode causar. Agora que definimos o que é a ira descontrolada e vimos o que ela pode causar, vamos responder à pergunta: como podemos abandonar a ira descontrolada? Primeiro, precisamos reconhecer os danos da ira descontrolada. Provérbios 25:28 explica que, como uma cidade arrombada, sem muralhas, é o homem que não consegue se controlar. As muralhas eram muito importantes nos tempos antigos. Sem elas, uma cidade podia ser facilmente invadida. O mesmo acontece com aqueles que não conseguem se controlar. Os que não se controlam acabam ficando vulneráveis à invasão de pensamentos errados, pensamentos que prejudicam a eles mesmos e a outros. É isso que acontece com quem não controla a sua ira. Em seguida, depois de reconhecer o perigo, nós temos que parar e tentar controlar a ira antes que ela nos leve a fazer algo do qual a gente se arrependa depois. Quando sentirmos a ira crescendo, podemos lembrar o que aconteceu com Simeão e Levi.
Também podemos nos lembrar do que aconteceu com as irmãs no vídeo que assistimos agora há pouco. Em cada um desses casos, parar antes de agir com ira poderia ter poupado muita dor e sofrimento, não é mesmo? É por isso que Provérbios 17:14 dá o seguinte aviso: retire-se antes de estourar a discussão. Com isso em mente, a gente deve se perguntar: será que eu tiro conclusões precipitadas, mesmo não sabendo todos os fatos? Será então que eu poderia me retirar e abandonar a ira antes que ela comece a crescer? O conselho que Deus nos dá em Tiago capítulo 1, versículo 19, vai nos ajudar a fazer isso, mas só se nos esforçarmos bastante para colocar em prática o que ele diz. Vamos ler esse versículo, Tiago capítulo 1, versículo 19. E aqui encontramos algumas dicas simples que vão nos ajudar a abandonar a ira. Tenham isto em mente, meus amados irmãos. Todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para ficar irados. Se nós pedirmos que Jeová nos ajude a ser prontos para ouvir e a demorar para falar e a demorar para ficar irados, ele com certeza vai nos ouvir. Ele vai nos ajudar a ver os fatos de um assunto, a ser compreensivos e então abandonar a ira descontrolada. Mas temos que nos lembrar, para sermos bem-sucedidos em fazer a nossa parte, temos que escolher bem os nossos amigos. Mesmo que a gente faça todo esforço e receba a ajuda de Jeová para controlar a ira, tudo pode ser em vão se escolhermos amigos que são arrogantes ou que costumam ficar irados facilmente. Sobre a pessoa que costuma se irritar facilmente, Provérbios 22:25 nos avisa: nunca aprenda os seus caminhos. Bem, tivemos uma ótima série de discursos que vai nos ajudar a continuar despertos, a manter uma conduta excelente e a escapar do julgamento que este mundo vai receber. Como estes discursos destacaram, devemos fazer o nosso máximo para abandonar características que destroem a paz, como o orgulho de si mesmo, a inveja, a desonestidade, a conversa maldosa e a ira descontrolada. Se tiver problema com uma dessas características que consideramos nessa série de discursos, peça que Jeová te ajude a mudar e se esforce bastante. Os esforços que fazemos para buscar a paz com nossos irmãos e nossas irmãs vai mostrar que estamos aguardando o dia de Jeová e o seu prometido novo mundo. Sim, nossos esforços vão fazer diferença em nosso coração e vão ser notados pelo nosso Pai Celestial. Daí, em sua grande misericórdia, Jeová vai nos considerar, como diz a palavra dele, sem mancha, sem defeito e também em paz, tanto com Jeová como com os nossos queridos irmãos. Obrigado, irmãos, por nos ajudar a ser mais unidos. Desde a rebelião no Éden, a humanidade nunca mais viveu em paz. Apesar disso, Jeová oferece paz às pessoas que confiam nele. Como Jeová fez isso no passado e como ele ainda fortalece a nossa fé hoje. Convidamos você a assistir a primeira parte do documentário Jeová nos guia no caminho da paz. A paz é a coisa mais importante. Nossos soldados querem trazer a paz. Nós escolhemos a paz. Nós queremos, nós oramos pela paz. Nós desejamos a paz. Nós oramos pela paz. Já por milhares de anos, os humanos têm tentado encontrar a paz. Paz para si mesmos, paz para suas famílias, paz para toda a humanidade.
Queremos garantir que exista paz no futuro. Nós queremos fazer isso desde já, para que os nossos filhos possam crescer em um mundo pacífico. O futuro que queremos para as nossas famílias é um com segurança e estabilidade. Queremos ter um padrão de vida melhor. Queremos que nossos filhos vivam num mundo mais sustentável e pacífico. E isso está ao nosso alcance. Mas, apesar de grandes esforços, os humanos não conseguem trazer a paz. Por milhares de anos, líderes e governos têm tentado trazer a paz por meio de acordos, resoluções, convenções e, por incrível que pareça, por meio de guerras. A dificuldade para encontrar paz hoje é maior do que nunca. As tentativas dos humanos de trazer paz duradoura têm falhado uma atrás da outra. Isso não deveria nos surpreender. Jeremias 10:23 nos diz: não cabe ao homem dirigir os seus passos. Os humanos não foram criados para governar a si mesmos. Boa saúde, segurança e bem-estar. Isso é bem difícil de encontrar ao passo que avançamos no que a Bíblia chama de os últimos dias. Enquanto existirem governos humanos, vai existir desunião. É verdade que os humanos não vão conseguir trazer a paz mundial, mas quem é amigo de Deus pode encontrar paz mental desde já. Isaías 48, 17 e 18 diz: Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos? Então a sua paz se tornaria como um rio. É só Jeová que pode guiar os humanos para uma paz que vai durar para sempre. Ele prometeu que vai fazer isso. Mas até lá, Jeová continua nos ajudando a termos paz agora. Como ele faz isso? Por nos dar a paz de Deus, que está além de toda a compreensão. Nós não somos os primeiros a viver em tempos difíceis. A Bíblia está cheia de relatos de servos fiéis que também enfrentaram dificuldades por causa dos governos. Quando estudamos e meditamos nesses relatos, aprendemos lições que aumentam a nossa confiança em Jeová, ao passo que ele nos guia no caminho da paz. Esses relatos nos ajudam a entender que Jeová vai trazer a paz por meio do seu reino. Isso nos dá confiança de que o seu propósito nunca falha e de que ele vai nos guiar e ajudar no futuro. Um servo de Jeová que viu isso com os próprios olhos foi Jonas. Jonas viveu mais de 2.800 anos atrás. Jeová designou Jonas para ir até Nínive, uma cidade do Império Assírio. Por causa do que Jonas sabia sobre Nínive, ele estava com muito medo de cumprir essa designação. Os assírios eram guerreiros violentos, e Nínive foi descrita mais tarde como cidade de derramamento de sangue. Então dá para entender por que Jonas ficou com medo quando Jeová pediu que ele fosse até Nínive e dissesse para os seus habitantes que eles seriam destruídos. Tentando encontrar paz, Jonas decidiu ir para longe de Nínive e embarcou em um navio que estava indo para Tarsis. De onde Jonas estava, Tarsis ficava na direção completamente oposta de Nínive. Provavelmente ficava onde hoje é a Espanha.
Mas Jonas não conseguiu encontrar a paz que procurava. Capitão! Olhe lá! Pelos deuses. Içar velas! Aquela não era uma tempestade comum. Ela era tão forte que o navio estava quase afundando. Capitão! Vamos afundar! É castigo dos deuses! Não! Os marinheiros clamaram aos seus deuses, mas Jonas sabia quem era a fonte da tempestade. E então ele admitiu que o que estava acontecendo era culpa dele. Me peguem! E joguem no mar, e o mar vai ficar calmo. Porque foi por minha causa que essa violenta tempestade veio sobre vocês. Consegue imaginar a coragem necessária para Jonas fazer esse pedido? Ele não tinha como saber se Jeová iria salvá-lo. Mas ele não queria que os marinheiros morressem. Mas Jeová mostrou misericórdia e salvou a vida de Jonas. Eu ainda estou vivo. O que vai acontecer comigo? Ao se deparar com uma designação desafiadora, Jonas resolveu fugir de Jeová e ir para Tarsis. A consciência dele deve ter ficado pesada e ele se arrependeu do que fez. Ele tinha tentado fazer as coisas do jeito dele, tentando encontrar a sua própria paz. E onde ele acabou indo parar? Na barriga de um peixe. Mas mesmo tendo fugido de Jeová, Jonas clamou a ele. Ó Jeová, das profundezas da sepultura, eu clamo por ajuda. Por favor, ouve a minha voz. O que votei, vou cumprir. Depois de voltar para casa, Jonas pode ter pensado que Jeová não ia mais usá-lo. Afinal, ele tinha desobedecido uma ordem de Deus. Então, provavelmente, Jonas ficou surpreso ao ouvir Jeová falar com ele de novo. Jonas, vá agora a Nínive, a grande cidade, e transmita a mensagem que eu lhe disser. Sim, eu vou. Obrigado. De início, Jonas confiou em si mesmo e não entendeu que Jeová iria protegê-lo dos assírios. Mas quando recebeu uma segunda chance, ele deixou de lado suas preocupações e confiou que Jeová iria protegê-lo. Em apenas mais 40 dias, Nínive será destruída. Jeová, o Deus verdadeiro, falou: esta cidade será destruída. Nínive vai desaparecer. O Deus verdadeiro vai destruir Nínive. O Deus verdadeiro falou. Por fim, o próprio rei se arrependeu e ordenou que todos em Nínive fizessem o mesmo. Jonas aprendeu uma lição importante com essa experiência. Antes, quando fugiu para longe de Nínive, ele tinha escolhido confiar em si mesmo, em vez de confiar em Jeová. Você que é Jonas? Sim, sou. Minha mãe disse que você nos salvou. Não. Jeová salvou vocês. Eu só vim trazer a mensagem. Jonas aprendeu que Jeová sempre protege quem confia e obedece a ele. Se Jeová pediu para você fazer algo, se pediu para eu fazer algo, se foi ele que pediu,
com certeza ele vai nos ajudar. O relato de Jonas prova isso. Como os ninivitas se arrependeram, Jeová não os executou. Mas mais tarde, a Assíria voltou a fazer o que era errado. Cerca de 100 anos depois de Jonas ter proclamado a sua mensagem de julgamento, o rei da Assíria, Senaqueribe, invadiu as cidades de Judá com seu exército e cercou Jerusalém, a cidade que ele mais queria. O rei de Judá, Ezequias, era um rei muito bom, que se apegava a Jeová. Desde que começou a reinar, ele defendia a adoração pura, não só em Judá, mas em todo Israel. Ezequias tinha feito muito por Jeová e por sua adoração. Mas agora ele tinha que lidar com o exército de Senaqueribe que estava prestes a atacar Jerusalém. Para recuperar a paz, Ezequias concordou em pagar um tributo para Senaqueribe. Mesmo assim, Senaqueribe e seu exército continuaram a atacar Judá, incluindo a cidade fortificada de Laquis. Dali, Senaqueribe enviou parte do seu exército, junto com chefes militares, para Jerusalém, para exigir que a cidade se rendesse. O porta-voz desse grupo era o Rabsaqué, que falava hebraico fluentemente. Ele zombou de Ezequias e desafiou a Jeová, dizendo que ele não conseguiria protegê-los do rei Senaqueribe. Imagine o que os soldados israelitas devem ter pensado. Os exércitos de Senaqueribe estavam conquistando cidade após cidade. Para Ezequias, aquele era um momento decisivo. Ele ia ter que decidir se ia confiar em si mesmo ou se ia confiar em Jeová. Meus irmãos, temos que lembrar que Jeová tem o poder para nos salvar, assim como já fez no passado. Ezequias, já não é hora de abrir os olhos? Estamos perdidos. Os assírios estão chegando. Ainda acredita que nada ruim vai acontecer? Você vai destruir tudo que você quer salvar. O templo, Jerusalém, nossas vidas. Sebna, eu não sou cego. Eu sei o que pode acontecer. Eu tô com medo também. Mas se Jeová permitir que Jerusalém caia, que caia. Mas não vou abrir mão do que é de Jeová. Como era um homem de fé, Ezequias se concentrou na habilidade de Jeová de salvar o seu povo, mesmo com a ameaça de Senaqueribe atacar Jerusalém. Eu tô curioso sobre esse rei Ezequias. Quem ele acha que vai salvá-lo de mim? Jeová, seu Deus. É fraco! Ele vai ficar tremendo de medo do meu Deus Assur. Ezequias continuou determinado a confiar em Jeová. Ele precisou de muita fé para tomar essa decisão, especialmente porque tinha mais de 185 mil soldados assírios se aproximando de Jerusalém. Em vez de confiar em si mesmo, Ezequias continuou buscando a Jeová como a fonte da verdadeira paz, mesmo com Jerusalém correndo o risco de ser atacada. E Jeová mais uma vez mostrou como os governantes humanos são insignificantes em comparação a ele. Ezequias aprendeu que quando parece que estamos sem saída, confiar em Jeová sempre é a melhor opção. Jeová recompensou Ezequias por derrotar os assírios. Podemos aplicar essa lição agora e também no futuro próximo. Pode ser que os servos de Deus se sintam indefesos, mas nunca se esqueça, Jeová é o Todo-Poderoso. Ele está guiando o seu povo. E nós podemos confiar nas suas orientações.
Os que confiam em Jeová vão ser protegidos no Armagedon. Jerusalém ficou livre de ataques por um tempo. Mas essas condições pacíficas não duraram muito. O filho de Ezequias, Manassés, fez o que era detestável aos olhos de Jeová. Ele trouxe de volta a adoração de Baal e fez outras coisas horríveis, como colocar uma imagem de um deus falso dentro do templo de Jeová. Ou seja, o rei, que tinha que proteger o povo contra influências idólatras, estava fazendo o oposto. Construiu altares para deuses falsos, chegou até o ponto de queimar os seus próprios filhos no fogo, como sacrifício para esses deuses. Ezequias tinha se esforçado tanto para ajudar o povo a agradar a Deus, e agora o seu filho estava fazendo o contrário. Por causa disso, Jeová puniu Manassés. Ele permitiu que o rei da Assíria levasse Manassés como prisioneiro para a Babilônia. Enquanto estava preso, Manassés se arrependeu. Ele se humilhou e continuou fiel a Jeová até o fim da sua vida. Vovô! Dá para imaginar como ele destacou para o seu neto Josias a importância de servir a Jeová. Olhe para mim. Jeová é santo. E você tem que servir a Ele do jeito que Ele quer. Os outros deuses não servem para nada. Mas, apesar de tudo isso, o povo ainda achava que podia servir a Jeová e a Baal. Então, depois de se tornar rei, Josias começou a eliminar a idolatria. Olha, eu já vi mais barato. Se não quer, não leva. Comecem aqui! É isso que vai acontecer com todos os ídolos do país. Ele destruiu os altares usados na adoração falsa, os postes sagrados, as imagens. Ele queria eliminar completamente a idolatria no país. Ele mostrou muita coragem ao defender a adoração pura numa época em que poucos faziam isso. Com certeza, aquela não era uma tarefa fácil. Talvez ele tenha até pensado se estava fazendo a coisa certa. Pode ser que, por meio do profeta Jeremias, Jeová tenha garantido seu apoio a Josias. Assim diz Jeová: veja, na casa de Davi nascerá um filho, que se chamará Josias. Ele sacrificará sobre você os sacerdotes dos altos sagrados, os que fazem fumaça sacrificial, e queimará ossos de homens. Aquela profecia, que tinha sido feita mais de 300 anos antes, confirmava que Josias era aquele que ia agir contra a adoração falsa. Isso pode ter dado para Josias ainda mais coragem para continuar com o que estava fazendo, o que agora incluiria consertar o templo. O que Josias fez ajudou o povo a adorar a Jeová e a ter paz no país. Josias fez muito pela adoração pura. Ele foi um excelente exemplo. Mas o povo não voltou para Jeová de coração e continuou a adorar deuses falsos. Por isso, Jeová profetizou por meio de Jeremias que os babilônios iriam conquistar Judá. Toda esta terra será reduzida a ruínas, e os habitantes desta terra terão de servir ao rei de Babilônia por 70 anos. Daniel pode ter ouvido Jeremias falar essas palavras, e ele com certeza viu elas se cumprirem quando ele e sua família foram levados para a Babilônia. Isso deve ter sido bem difícil. Daniel era um jovem judeu que tinha sido levado da sua terra e foi separado da sua família. E ser escolhido para receber treinamento especial no palácio do rei Nabucodonosor trouxe ainda mais desafios. O modo de vida em Babilônia era totalmente contrário às leis que Jeová tinha dado ao seu povo. E Daniel não queria se tornar impuro
comendo alimentos que Jeová não aprovava. Jeová abençoou a lealdade de Daniel e ele foi escolhido para servir como um dos sábios do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei que queria construir um grande império. Depois de se tornar rei em 624 a.C., o seu domínio crescia a cada conquista. Babilônia ficou muito rica e se tornou um centro comercial. Nabucodonosor fez enormes construções, incluindo uma muralha para proteger a cidade. Imagine como os babilônios deviam se sentir seguros vivendo atrás daquelas muralhas. Nabucodonosor acreditava que toda a riqueza e segurança que existiam ao redor dele eram graças aos seus deuses. O chefe desses deuses falsos era Marduk, o deus da guerra. Mas todos esses deuses falsos e seus sacerdotes iriam se mostrar inúteis. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho estranho. Chame os sábios! Ó rei, conte para os seus servos o que o Senhor sonhou. E podemos interpretar o sonho. Não, contem para mim o que eu sonhei e depois o que isso quer dizer. Senão vão ser cortados em pedaços. E suas casas vão virar latrinas públicas. Mas não tem um homem na terra que possa fazer o que o senhor está pedindo. O que o senhor está pedindo é muito difícil. Não tem um homem que possa fazer isso a não ser os deuses. Mate eles! Mate eles! Daniel! Gerá? O que aconteceu? Eu não sei direito, mas o rei está revoltado. Ele quer executar todos os sábios. Traz o Ananias, o Misael e o Azarias para cá. Eu vou ver o que aconteceu. A ordem de matar os sábios incluía Daniel e os seus companheiros. Então vamos nos colocar no lugar de Daniel, um jovem num país estrangeiro e servindo a um dos homens mais poderosos e violentos que existiam. E esse homem agora estava exigindo que alguém como que lesse a sua mente. Me contem meu sonho e o que ele significa. Ó rei, interpretações pertencem ao meu Deus Jeová. Ele sabe o seu sonho e o significado. E cadê o seu Deus? Hein? Eu acho que ele vai... Eu sei que ele vai revelar o sonho para mim. Por favor, eu só preciso de um tempo. Aquilo era algo novo para Daniel. Jeová nunca tinha dado interpretações de sonhos para ele, mas ele tinha fé. Fé que ele desenvolveu por estudar os escritos sagrados da sua época. Isso provavelmente incluiu os escritos de Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias e outros profetas. Dá para imaginar Daniel estudando com cuidado esses rolos, abrindo seu coração a Jeová e implorando por sabedoria. Fazer isso era muito importante para ele. Com certeza, por ter estudado esses relatos, a fé de Daniel aumentou. E sua amizade com Jeová ficou mais achegada. Então, mesmo sem saber nada do sonho de Nabucodonosor, Daniel estava convencido de que Jeová revelaria para ele o sonho e sua interpretação e salvaria sua vida. A quais relatos exatamente Daniel tinha acesso naquela época? É impossível dizer com certeza, mas nós sabemos que ele tinha acesso aos livros. Ele citou as profecias de Jeremias. Daniel sabia que Jeová abençoava quem era fiel e obediente. Então, quando ele pediu mais tempo para Nabucodonosor, não era porque ele estava com medo de morrer, mas era porque ele tinha fé de que Jeová revelaria para ele o sonho e sua interpretação. Daniel foi um exemplo muito bom. Embora ele confiasse que Jeová iria revelar o sonho para ele,
Ele não ficou parado, só esperando, sem fazer nada. Ele fez o que qualquer servo de Jeová faria numa situação assim. Ele orou a Jeová. Ó Jeová, com certeza o Senhor não trouxe a gente aqui só para morrer. O que as pessoas vão pensar? A gente disse para eles que o Senhor é o único Deus verdadeiro, o único Deus que pode revelar segredos. Por favor, prove para eles que o Senhor é o Altíssimo. Tem um homem exilado de Judá que diz que pode revelar o sonho para o senhor. Eu sei quem ele é. Você realmente consegue me revelar o sonho e o que ele quer dizer? Há um Deus nos céus que revela segredos. E ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá na parte final dos dias. Este é o sonho. O Senhor, o rei, viu uma estátua enorme. Essa estátua imensa estava na sua frente. O Senhor mesmo é a cabeça de ouro. Mas depois do Senhor surgirá outro reino, inferior ao Senhor. E depois outro reino, um terceiro, de cobre, que dominará a terra inteira. E o quarto reino será forte como ferro. Esse reino será dividido. E assim como os dedos dos pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila, o reino será forte, mas ao mesmo tempo frágil. Daniel precisou de muita fé e de coragem também. Isso pode acontecer com a gente. Nossa própria vida pode ficar em perigo. Em situações assim, nós podemos orar a Jeová, abrir o nosso coração, confiando que Ele vai nos ajudar. Assim como Daniel e Jonas, nós também recebemos a designação de proclamar uma mensagem. Precisamos de coragem para falar dos julgamentos de Jeová contra os que se opõem a Ele. O exemplo desses profetas nos mostra claramente que Jeová apoia os que confiam nele. Jeová sempre vai estar com a gente, desde que tenhamos fé nele. Quando enfrentamos situações muito difíceis, assim como Ezequias, nós podemos pedir ajuda para a pessoa mais poderosa que existe. À medida que o fim se aproxima, nós vamos enfrentar situações que vão testar a nossa coragem e ameaçar a nossa paz. Nós vamos precisar defender a adoração pura, assim como Josias, e muitos não vão gostar disso. Mas com Jeová do nosso lado, nós podemos enfrentar essas situações com confiança. Ele vai nos ajudar. Mas veja que interessante. Algumas das profecias que Daniel registrou não se aplicavam apenas ao Império Babilônico no passado, mas também se aplicam a eventos mundiais dos nossos dias e do futuro. E esses eventos estão se cumprindo bem na frente dos nossos olhos. Que vídeo espetacular! Mesmo com a paz ameaçada,
podemos focar em como a nossa integridade se relaciona com o propósito de Jeová e perseverar com alegria. Estamos na expectativa para assistir à segunda parte desse vídeo, na última sessão desse congresso. Agora, vamos cantar juntos o Cântico 130, com o tema Vamos perdoar uns aos outros.